Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Live Show. E não se esqueça, todos os ensinamentos que você aprende aqui é necessário aplicar no show da sua vida, dia após dia. Nosso programa consiste em estudar a palavra de Deus. E para isso, eu quero convidar um amigo, Pastor Evani. Meu amigo, venha para cá. Olá, Pastor Bruno. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, eu que agradeço. É uma alegria estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Pastor Evani, obrigado mesmo por esse momento. Agora, antes da gente abrir a Bíblia e falar desse tema tão importante, o senhor é o departamental que tem mais tempo de trabalho aqui na Associação Norte de Rondônia e Acre. O senhor tem experiência, conhece o campo. Como é essa realidade de ser o mais experiente? Pastor, na realidade é o seguinte, né? Ser departamental é um acidente de percurso. Todos nós, pastores, nós nos preparamos para sermos pastores distritais, atender a igreja. Porém, a igreja entendeu, dentro do seu processo de organização, que existem os departamentos para servir a igreja, tá certo? Então, existe uma responsabilidade muito grande para mim, por estar mais tempo como departamental. Significa que eu tenho que estar mais maduro para servir e atender melhor a igreja. Assim, eu já estou completando, pastor Bruno, 11 anos no departamento, ok? Ou seja, é um tempo muito grande. Agora, eu tenho aprendido que para ser um departamental, para permanecer um departamento, você tem que estar mais preparado para servir, atender a igreja. Você vai preparar mais materiais, você vai ter mais paciência com os irmãos, você vai atender a igreja de acordo com a necessidade da igreja. E sem falar, pastor, que ao mesmo tempo, você tem que ter também um bom relacionamento com a sua administração. Então você atende o campo e tem um bom relacionamento com a administração. Eu creio que talvez esse seja um dos grandes sucessos. Mas o maior sucesso para o departamento, pastor, é a dependência de Deus. Nada é mais importante do que isso, ok? É Deus que te coloca e é Deus que tira. E eu creio que se Deus tem me mantido aqui até hoje, é porque foi Ele que me colocou e Ele me mantém. E o dia que Ele falar, filho, volta para o distrito, eu vou correndo porque o distrito é o meu lugar. Que legal, pastor. Então eu percebo que essa função dentro da organização da igreja é um baita de uma responsabilidade. Claro, um privilégio, porque no contexto cristão, nós somos chamados a servir, e é isso que um departamental faz. Com certeza, pastor, o senhor falou uma coisa interessante, é um baita de um privilégio. E é realmente, e é interessante que não é por questão de capacidade, porque quando eu olho para mim, eu vejo que nós temos dentro do nosso campo pastores mais capazes, que falam até melhor e tal, mas assim, Deus de alguma forma, eles utilizam aqueles que até que não são os mais capazes, mas Ele capacita, tá certo? E Ele vai usando, e é algo fantástico, isso é só possível pelo poder de Deus. E que bom que ao longo desse período, Deus tem lhe capacitado. Obrigado, pastor, por compartilhar um pouquinho aí dessa sua experiência. Agora vamos para o estudo. E o tema de hoje tem a ver com algo capcioso. Porque ao olharmos o mundo, ele não é perfeito. Ele não é verdade. Está meio até bagunçado demais. Mas isso não foi o plano de Deus. Aconteceu um acidente nesse processo. Então hoje a gente vai falar sobre a origem do mal, dessa imperfeição que reina, infelizmente, no mundo que vivemos. Agora, antes do senhor esclarecer, eu queria lhe convidar a entender o que o povo pensa sobre o mal, sobre a origem do mal. Henrique, é com você, meu amigo. Beleza, pastor Bruno, é comigo agora, comigo e com a galera da rua. Um abraço, pastor Evani também. Esse pastor Evani é uma bênção. Vamos saber o que o povo pensa sobre aonde tudo começou. Morte, tragédia, o mal. Ah, será que foi Deus que criou isso? O que será que está na cabeça do povo? Vem comigo agora para a gente saber no quadro o que o povo pensa. Presta atenção. O mal já vem, já deu de novo. Quando o mal já vem, tem desde o começo do mundo, você sabe disso, né? E hoje está cada vez pior. O bem, ele vence o mal. Então, eu só procuro o lado bem. O mal sempre ele está ao redor da gente, mas eu só procuro pelo lado do bem. Eu nem imagino no mal, não. Sempre eu tento me proteger do mal, mas sempre o mal
se afastando de mim. Eu não me ligo muito no mal, não. Devido à epidemia, né, que se alastrou muito, isso foi o mal maior que veio, né, sobre nós, sobre a terra. Mas eu tenho certeza que Deus está pronto para nos livrar. Foi bom saber o que o povo pensa. E realmente existe uma noção. Muitos atribuindo aí a questão do mal associada à pandemia, esse contexto desafiador que estamos vivendo, mas também reconhecendo que o mal terá o seu fim na história da humanidade. Pastor Evani, é sobre isso que nós vamos estudar e visualizar na palavra de Deus. O mal, ele teve o seu início. Há alguma evidência bíblica de quando isso ocorreu? Pastor, por incrível que pareça, nós temos muitas evidências bíblicas relacionadas ao início do mal. Porém, não foi Deus o originador, porque Deus criou tudo perfeito. E veja só o que diz aqui, é Ezequiel capítulo 28, verso 13. Diz assim: estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe. Então veja só, Lúcifer, ele era um ser perfeito, criado por Deus, tá ok? Ele era reverenciado pelos anjos, alguém assim que era especial. Na verdade, ele era o querubim da guarda, meu pastor. Era isso que eu ia perguntar. Então, esse texto é uma referência a Lúcifer, um anjo de luz Isso que mesmo. morava lá no jardim do Senhor, coberto de pedras preciosas. É isso mesmo? É isso mesmo, sabe? Era um anjo assim reverenciado, ele tinha uma posição especial. Ele estava apenas abaixo de Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. E justamente no coração desse anjo perfeito, cercado de privilégios, foi que nasceu o mal. Veja só o que diz aqui, Isaías capítulo 14, o verso 12. Em Isaías capítulo 14, verso 12, nós vamos ter uma noção bem clara do que foi que aconteceu. Isaías 14, 12, diz assim a palavra do Senhor. Olha só, meu ouvinte. Como caíste do céu, ó estrela da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então veja só, Lúcifer aqui é considerado como sendo a estrela da alva. Alva significa puro, branco, pureza, um ser puro, fantástico. E foi justamente no coração desse ser que surgiu o mal. Pastor Evani, então, esse negócio do mal, o surgimento do mal, ocorreu lá no céu? É isso que a Bíblia está revelando? É isso mesmo. No coração de um anjo puro, abaixo apenas da divindade. É isso mesmo, pastor. Pastor Evani, que revelação. Agora, todo esse contexto nos traz uma outra pergunta, um outro questionamento. Como pode ter surgido mal no coração de um ser puro, de um ser perfeito? Agora, se o senhor me permite, Diga, meu para pastor. perguntas capciosas como essa, a gente tem um especialista. Vou chamar o Henrique. Henrique, meu amigo, com quem você está para responder essa pergunta capciosa? Mas que discussão interessante, pastor Bruno, pastor Evani. Até eu fiquei agora curioso, isso suscita muita coisa na gente. Um anjo perfeito, tudo certo lá, harmonia no céu, tudo andando bem. Aí surgiu o mal no coração desse anjo. Rapaz, isso dá até um nó na cabeça. Mas ainda bem que a gente tem o professor Leandro Quadros. Então, professor Leandro Quadros, meu amigo, se vira aí, ajuda a gente. Pessoal do Live Show, tudo bem? Vamos para a segunda pergunta da programação. A segunda pergunta diz respeito à origem do mal. E a pergunta é a seguinte: como o pecado pôde surgir num ser perfeito? Essa é uma pergunta complexa e eu já adianto para você que nós não temos uma plena resposta. Olha como que Paulo chamou o pecado ou a iniquidade em 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Paulo chamou a iniquidade, o pecado de mistério. E por que um mistério? Nós realmente não temos, não cabe na nossa mente como que a imperfeição pode surgir na perfeição.
Então, esta parte do conflito cósmico entre o bem e o mal, como que um ser perfeito, como pôde brotar em perfeição num ser perfeito, nós vamos entender apenas quando estivermos com Deus e Ele nos explicar isso. Mas as evidências bíblicas que temos são suficientes para nos mostrar que Deus não é o autor do mal e que este ser livre, não é, um dia decidiu usar de forma indevida o seu livre-arbítrio. Então, Ezequiel 28:15, 14:15 diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ou seja, Deus, desde que Deus criou, na época Lúcifer, hoje Satanás e Diabo, ele era perfeito. E aí diz assim, até que se achou iniquidade em ti. Então a Bíblia mostra que Deus não é o originador do mal, o mal se originou em Lúcifer, mas ela não explica como que a imperfeição surgiu na perfeição. Então, realmente esse é um mistério com o qual deveremos conviver até o dia da segunda vinda de Cristo. Mas lembre-se, as informações que temos na Bíblia são suficientes para crermos que Deus não é o responsável pelo mal. Tanto que 1 João 1,5 diz, né, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Amigos, vocês perceberam aí na resposta do professor Leandro que é um mistério. A Bíblia revela o suficiente para termos conhecimento, mas todos os detalhes a gente vai ver ao longo da eternidade sendo descritos por Cristo Jesus. Agora, pastor Evani, começou o mal lá no céu. Mas quando foi que esse mal chegou até nós? Porque quem vive essa desgraça, o resultado da maldade, são os seres humanos. Como é que o mal nos atingiu? Pastor, eu gostaria de ler pelo menos 2 textos. O primeiro é que está em Apocalipse capítulo 12, tá ok? E o verso é o verso 9. Veja só o que diz aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pastor, 2 coisas interessantes aqui. Primeiro é que houve uma guerra no céu, entre Cristo e Satanás. E Satanás foi expulso do céu. Não só ele, como também os seus anjos, que junto com ele veio 1/3 dos anjos. E veio parar aonde? Justamente aqui na terra. Então deu problema lá, ele convenceu a 1/3 parte e ao ser expulso, escolheu logo a terra. Justamente para este lugar onde eu e você, onde nós, querido ouvinte, habitamos, é que Lúcifer, junto com os seus anjos, veio habitar e fazer toda essa desgraça que existe hoje. Na ocasião só estava Adão e Eva. Só estava Adão e Eva, é isso aí. E como é que ocorreu esse processo de convencimento? Pastor, nós temos que novamente voltar para a Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos encontrar, tá certo? Justamente o que aconteceu, como foi que o mal passou a fazer parte da vida do ser humano. Porque até então, o Jardim do Éden era um local perfeito, porque Deus, o Deus da perfeição, cria tudo perfeito. Mas veja só o que aconteceu. Vou ler aqui no verso 3, capítulo 3, o verso 1, que diz assim: Mas a serpente, lembra que eu acabei de ler? O dragão, a antiga serpente, foi expulso do céu. Então aqui, a serpente é uma referência também aqui ao diabo, tá ok? Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, porque o dia que comer, certamente morrerás. Então disse a serpente à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Agora vem um texto-chave. Vendo a mulher que a árvore era boa para o conhecimento e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Deus havia dito que o dia que comesse, tá certo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Satanás disse: olha, vocês não vão morrer. O que me chama a atenção
é que Adão e Eva conheciam a Deus e não conheciam a Satanás. Eles deixaram de dar crédito àqueles que conheciam para dar crédito para aqueles que não conheciam. E a morte, então, passou a fazer parte da vida do ser humano. E junto com isso veio toda a tragédia. Como você pode perceber, logo em seguida, 2 irmãos, um mata o outro, Caim e Abel, e assim sucessivamente. Deus não criou o mal surgiu no coração de um anjo, porém, após a desobediência de Adão e Eva, passou a fazer parte da nossa vida. E que coisa terrível, porque depois da desobediência de Adão e Eva, o Senhor mesmo mencionou, já houve logo um assassinato. O próprio Deus, ao conversar com Adão ali e com Eva, disse que algumas consequências passariam a fazer parte do cotidiano do ser humano, como a mulher agora ao dar à luz sentiria dor. Não é isso? É isso mesmo. Quais outras consequências iriam acontecer ou passaram a acontecer depois da entrada do pecado aqui? Primeiro, pastor, se você for observar, ainda no capítulo 3, começa a questão do relacionamento familiar, né? Adão já começou a jogar a culpa em Eva, Eva já quer jogar a culpa na serpente, tá ok? Doenças que não existiam, tá certo? O homem trabalhava, mas não precisava se cansar, a fadiga que existe hoje, tá ok? A infidelidade não existia. Tudo isso é origem lá no Jardim do Éden com relação à humanidade, tá ok? Então a desobediência a Deus trouxe toda a maldade. Toda e qualquer maldade que existe hoje, meu querido ouvinte, é por causa da desobediência a Deus, que começou no céu, chegou na terra e atingiu a você e a mim também. Mas eu preciso encerrar esse momento aqui falando de algo bom, porque é terrível viver nesse mundo de pecado. Na mesma ocasião em que o mal surgiu e alcançou os seres humanos, existe também uma promessa aí? Com certeza, pastor Bruno. É interessante que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, pela desobediência veio a morte ao ser humano. Porém, o nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus que quer salvar. E lá, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 8, verso 1. Veja só o que diz Romanos 8, verso 1. Tá certo? Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a solução para o pecado, a solução para a morte eterna, é Jesus Cristo. Corra para o braço de Jesus e você vai viver e viver eternamente. Eu quero aproveitar e convidar você para que juntos possamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e Pai, Senhor Deus, entendemos que somos pecadores, vivemos num mundo cercado pelo mal, mas compreendemos também que a solução para o pecado e para o mal tem nome, e é Jesus Cristo. E nós queremos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, na certeza de que Ele vai nos aceitar, vai nos perdoar e vai nos purificar de todo o mal. E que muito em breve, um dia, vai nos buscar para nos levar para as mansões celestiais. Senhor, atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Evani, muito obrigado por esse momento extraordinário, muito bom de conhecimento da palavra de Deus e de nos trazer, através da palavra, a esperança da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado. Pastor Bruno, quem tem que agradecer sou eu, porque é maravilhoso poder compartilhar com as pessoas a palavra de Deus. É um privilégio, meu pastor. Obrigado, meu amigo. E se você gostou, você não pode perder nenhum dos nossos encontros. Continuaremos recebendo aqui convidados especiais e você, em especial, é meu convidado. E nos vemos no próximo programa.